Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a ONTV Brasil 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Como é bom tê-los sempre aqui conosco, acompanhando a nossa grade de programação. Este é o programa Cafezinho, aquela porção da Palavra de Deus e oração pela sua vida. Nós hoje vamos refletir, abra sua Bíblia, no livro de Provérbios, no capítulo 3, verso 5. Livro de Provérbios, capítulo 3, verso 5. E veja a importância da palavra de Deus, dos ensinamentos das Escrituras Sagradas para as nossas vidas, em relação a todas as áreas que nós tenhamos que enfrentar desafios nas nossas vidas. Diz a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Veja quantas orientações importantes são apresentadas nos versos 5, 6 e 7 do capítulo 3 de Provérbios. Quantas informações, meus irmãos, Deus vem nos alcançar aos nossos corações para que nós tenhamos livramentos extraordinários, afastando-nos do mal, que nós não venhamos a confiar cegamente no nosso próprio entendimento acerca das coisas deste mundo, mas sim confiar na palavra, na verdade absoluta de Deus. E veja que Ele reconhece os nossos caminhos, tudo que nós vamos trilhando na jornada da vida. Ele conhece os nossos passos. Então, a partir do momento que nós seguimos a palavra de Deus e obedecemos, Ele endireitará as tuas veredas. Ele realmente nos colocará no rumo certo, nos momentos que nós possamos ter a tendência humana de ir em busca daquilo que não nos convém. Então nós vivemos em uma geração em que nós observamos muito se exaltar características humanas tais como o autoconhecimento, a autossuficiência, pessoas que dizem: eu sou autossuficiente, e assim se sentem, ou ficam exaltando, não é mesmo? Aquilo que pensam que são. E o mundo nos ensina que devemos confiar em nossa própria razão. Seguir o quê? O nosso coração. E tomar as decisões baseadas no que nós sentimos ou pensamos ser o certo.
Não é isso que você ouve do mundo? Siga o seu coração, não é mesmo? Confie no que você acredita ser o teu ideal, o teu propósito. Então, nós observamos nessa geração uma geração de pessoas que vem tomando decisões com base única e exclusivamente no que sentem ou pensam ser aquilo que é certo. Mas as Escrituras Sagradas de Deus, a Bíblia nos adverte que o nosso entendimento, ele é limitado e falho. A forma como nós observamos as coisas, nós temos uma visão rasteira do mundo. Nós muitas vezes não conhecemos e não temos certeza em relação ao que sentimos ou pensamos. E imaginemos nós nas nossas interações sociais em relação a outras pessoas que também podem estar vivendo isso. Então, o erro, como muitos chamam de pecado, todas as coisas que nós fizemos de errado, que estão contrários à palavra de Deus, corrompe a mente humana, tornando enganosa. Engana, a gente se vê numa condição em que estamos errados, estamos tomando decisões erradas, mas estamos induzindo o nosso psicológico, o nosso emocional de que estamos certos. Nós estamos certos, mesmo tendo a tendência de estarmos errados, seguindo as coisas do mundo e renunciando das coisas de Deus. Então, por isso que nós somos chamados a confiar em Deus e não no nosso próprio entendimento. A confiarmos em Deus e não no nosso coração, naquilo que nós sentimos. Porque somente Deus sabe de todas as coisas. Veja que se nós, na nossa limitação de entendimento humano, nós somos pessoas limitadas, humanamente, nessa condição, estamos sujeitos a erros, há muito mais erros do que acertos. E nesse processo que estamos em erro, inclusive, nós, envolvidos pelo coração, temos uma percepção também limitada daquela situação. Estamos errados, você está agindo errado e você está persistindo naquilo e você está tendo a sensação de que você está correto, tomando decisões baseadas única e exclusivamente nas suas emoções ou em influências externas, seja pelas forças do mal que rege esse mundo, não é mesmo? Ou por influências de outras pessoas que muitas vezes não sabem nem o que fazer da própria vida. Nós temos na Bíblia alguns exemplos. Quando nós temos aquela passagem que Pedro, ele achou que estava certo, quando se dirige a Jesus e repreende. Jesus estava entre os discípulos falando sobre a sua partida, como seria, o que deveria acontecer para que se cumprisse a palavra de Deus no mundo. Então Pedro chega a Jesus, baseado nas suas emoções, naquilo que ele achava que era correto, busca corrigir o Cristo. Por que não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens? Diz o Senhor a Pedro. Pedro vai e tenta corrigir Jesus, que Jesus não deveria estar dizendo isso, que Jesus não deveria pensar dessa forma, que não compreende o plano
de Deus que envolvia o trabalho missionário do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo responde a Pedro em relação a isso, dizendo: por que você não compreende as coisas que são de Deus? Os planos que Deus tem no que se refere a tudo que está acontecendo e do que há de vir, né? Em decorrência de todas estas coisas, mas você só consegue ver as coisas dos homens com olhos humanos. Cristo diz a Pedro. Nós temos também exemplo de Saul, que, achando que estava certo, ele confia na sua própria lógica, nos seus pensamentos e desobedece a Deus. O que Saul faz? Oferece sacrifícios indevidamente, resultando na sua rejeição como rei. Não é mesmo? Buscando muitas vezes o que hoje nós identificamos nessa geração, pessoas servindo a dois senhores, pessoas que têm um pé na igreja e o outro pé, não é mesmo? Em crenças que são contrárias ao que diz a palavra de Deus. E sempre que nós confiamos mais na nossa própria compreensão, entendimento do que no que Deus nos orienta e o Espírito Santo toca as nossas vidas, a direção que Deus nos dá para nós seguirmos, com certeza nós estaremos em risco. Isso é perigoso para todos nós, em especial para você que é cristão. E veja que confiar no Senhor é o que realmente nos traz segurança, assim como nós vimos no livro de Provérbios, no capítulo 3, no verso 6, ele nos ensina que quando nós reconhecemos Deus nos nossos caminhos, entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós estamos confiando em Deus, que nos dá livramentos, nos orienta, e aí está a nossa segurança. Porque veja que a palavra diz que Ele endireita as nossas veredas. Muitas vezes, com base no nosso próprio entendimento, sentimentos, nós estamos vivendo confusões ou dúvidas e desafios, estamos pensando, vamos para a direita, vamos para a esquerda, qual é o caminho, não é mesmo? Se nós buscarmos, guiarmos a nossa rota, entregarmos a nossa vida a Deus, Ele endireita as nossas veredas, Ele nos coloca no prumo, Ele faz com que nós venhamos a seguir no caminho correto, através da sua orientação. Então, veja a importância, meus irmãos, de nós estarmos sempre em comunhão com Deus e buscando estas orientações, buscando ao Senhor, buscando estudar a sua palavra, compreender através dos exemplos que nos são deixados, através das Escrituras, em tudo que Deus nos alcança da sua sabedoria divina, que nos dá estratégia divina para que nós possamos nos conduzirmos pelo caminho certo, nos dando livramentos de decisões erradas, de consequências desastrosas nas nossas vidas. E que confiança é essa no Senhor, que endireita as nossas veredas, nos coloca no caminho certo, porque Ele sabe a direção. Ele sabe onde nós deveremos chegar, quando e como. Nós temos na Bíblia Sagrada o exemplo de Abraão, quando Deus o chama
Deus chama Abraão para que saia da sua terra sem revelar o destino final. O que Abraão faz? Ele obedece pela fé, confiando no Senhor. Essa é a confiança que nós devemos depositar nas mãos de Deus em relação às nossas vidas, a sua vida, a vida da sua família, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus negócios. Outro exemplo, José, mesmo diante uma história muito conhecida, mesmo diante de tantas traições e injustiças, José, ele confia em Deus. Em meio a toda essa tribulação, e no tempo certo, então, ele é exaltado, não por ele mesmo, como muitas pessoas fazem hoje em dia. Essa exaltação própria, essas demonstrações de autossuficiência, de ostentação, muitas vezes, mas José, ele é exaltado pelo Senhor, tornando-se governador do Egito, a segunda pessoa mais importante. Tinha-se o faraó e José, o governador do Egito. Então veja que se nós confiarmos em Deus e não buscarmos tomadas de decisões guiadas pelo nosso próprio entendimento ou pelas nossas emoções, nós estaremos agindo de acordo com a sabedoria do nosso Senhor em relação a todas as coisas das nossas vidas, e Ele sempre nos guiará pelo melhor caminho. E então nós precisamos compreender, meus irmãos, que nós não somos autossuficientes, que essa exaltação, essa ilusão que nós temos que somos alguma coisa diante desse mundo, é algo até lúdico, infantil, inocente, que faz com que muitas pessoas venham a decair no que se refere aos seus negócios, à sua família, à sua vida pessoal. Não é mesmo? Compreender a dependência que nós temos de Deus é a chave para que nós possamos ter sucesso no que se refere aos propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Quantas vezes, conversando com Deus, você sente no seu coração que deve tomar uma decisão, mas, por influência de terceiros ou indo pela sua lógica humana ou pelos seus sentimentos, você vai lá e faz diferente da orientação que Deus está tocando, o seu Santo Espírito toca o seu coração. O tempo passa e a verdade é estabelecida. Mas se nós, mesmo assim no decorrer dessa caminhada, nos convertermos, entendermos a nossa dependência de Deus e nos submetermos à obediência do nosso Senhor, Ele poderá assim endireitar o seu caminho, dar um levante na sua vida, independentemente do viés de fracasso que você esteja enfrentando nos seus dias. Então, precisamos ir em buscar a vontade de Deus na palavra. Nós precisamos, meus irmãos, realmente tomarmos essa atitude. Existem pessoas que contam muitas histórias, muitos exemplos de vida, muitos testemunhos. Tudo isso é válido para a honra e a glória do nosso Senhor. Mas cada ser humano tem a sua vida
e as pedras no caminho e toda a sua própria trajetória que fez com que ele chegasse até aqui. E você tem o seu caminho, a sua vida, a construção do projeto que Deus tem para você. Então você precisa, meu irmão, de uma forma independente, autônoma, com vontade, realmente buscar o conhecimento da palavra de Deus, e a Bíblia é a nossa fonte segura de direção. É somente através das Escrituras Sagradas que você terá todas as respostas para a sua vida. Todas. Não há pergunta que você, conversando com Deus, tenha coragem de perguntar que Deus não tenha a coragem também e a total capacidade dele responder, ele dar a rota certa para a solução dos teus problemas. A própria palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você não andará mais nas trevas, caminhando como na escuridão sem saber o rumo certo na sua vida. Você precisa tomar uma decisão em relação à sua família, ao seu lar, aos seus filhos, ao seu casamento. A palavra de Deus é a luz capaz de lhe trazer o esclarecimento necessário para a sua tomada de decisão, e é a essa palavra que você tem que obedecer. Esta palavra, a palavra de Deus, é que será a luz, fará com que você enxergue com olhos espirituais o que é o correto, qual a sua tomada de decisão de acordo com a vontade de Deus. E não por influência de pessoas, não são para terceiros que você tem que perguntar qual decisão deve tomar em relação ao seu casamento, em relação aos seus filhos, em relação aos seus negócios. Você tem que perguntar isso para Deus, você tem que conversar com Deus, você tem que, todos nós temos, cada um na sua fase, não é mesmo? Aprendermos a abrir a Bíblia, ir em busca das respostas que Deus já nos deixou, nos alcançou, está registrado para solucionarmos os nossos problemas e termos livramentos extraordinários. Orarmos sempre antes de nós apresentarmos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas petições, tudo que nós esperamos realmente como resposta do nosso Senhor. E uma das coisas, meus irmãos, que é muito importante no decorrer desse processo de conversão na sua vida, é aprender. Talvez a vida não tenha lhe ensinado dessa forma, mas esta é a forma que funciona com Deus. Aprender a ser humilde. Você precisa aprender a ter humildade. Todo esse orgulho, esse egocentrismo, dono da razão, não irá funcionar. Não com Deus. Pode ser que você manipule muitas pessoas nesse mundo através dessa sua conduta, mas com Deus não funciona. Você pode colocar toda essa sua soberba, falta de humildade, como se você já soubesse o que tem que fazer, mesmo falando com Deus. Meu Senhor, eu vou fazer isso, porque eu já sei o que eu vou fazer, porque tem que ser assim, porque é isso que eu quero que o Senhor realize na minha vida, tem que ser do meu jeito. E você acha que você está agindo de que forma em relação a Deus? Ele é teu funcionário? Então veja que ter humildade
de se prostrar diante de Deus, chamar Deus para esta conversa em busca de respostas para a sua vida, de uma forma humilde, para que Deus possa, em comunhão com o Senhor, Deus possa, através do seu Santo Espírito, tocar o seu coração em você, sem qualquer bloqueio humano, de ordem emocional, dos seus pensamentos já pré-estabelecidos, que você é o dono da razão, que você já sabe o que vai fazer, parece que você só está comunicando ao Senhor a sua decisão. Não. Aprender a ser humilde, se prostrar diante de Deus, pedindo socorro, ajuda em relação à sua vida, às pessoas que você ama, os seus filhos, os seus negócios. É um ato que demonstra realmente que nós somos dependentes de Deus. Isso tem que estar claro no seu coração. Existem pessoas que apenas comunicam a Deus as suas decisões, não é mesmo? E ainda dizem que estão orando, né, comunicando a Deus as suas decisões e pedindo que Deus abençoe, porque será dessa forma, porque eu já decidi assim, isso é o que é o melhor para mim, Senhor, amém. Não é mesmo? Mas nós não podemos esquecer que a palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele resiste aos soberbos. Ele resiste. Ok? Muitas vezes a resposta que você está esperando não veio, porque na verdade você não quis escutar a resposta de Deus para a sua vida. Você apenas se dirigiu a Deus comunicando qual será a sua decisão. Então essa não é a posição que se espera de um cristão temente ao Senhor, e esse temor vem do amor e o respeito ao nosso Deus. Deus, Ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, que reconhecem as suas fragilidades humanas, as suas vulnerabilidades, que compreendem que precisam de Deus em todas as áreas da sua vida, independentemente do viés que você esteja sofrendo. A solução dos seus problemas e a resposta está em Deus, que é o único conhecedor de todas as coisas, inclusive do seu coração, em que muitas vezes você fala determinadas coisas, não é mesmo? Mas não é exatamente aquilo que o seu coração está sentindo. Mas você busca essa reafirmação, você busca estabelecer através da força que você pensa que tem da sua palavra, porque vai ser assim, porque será dessa forma. Mas muitas vezes nem é o que está no seu coração, nem é o que domina os teus pensamentos nas noites frias, geladas, de lágrimas que você fica pensando no secreto da sua vida, com tantas dúvidas e conflitos emocionais. Então, veja que confiar no próprio entendimento realmente pode nos levar a caminhos de engano e destruição, porque existem pessoas, meus irmãos, que são realmente muito orgulhosas. Não é mesmo? Dizem que conversam com Deus, mas na verdade estão só comunicando a Deus as suas decisões. O que vão fazer, pedindo que Deus abençoe, mas sem consultar a Deus se é aquilo que tem que ser feito. E são orgulhosas, são soberbas.
e vão, mesmo no decorrer da caminhada, não é mesmo? Estão se destruindo, estão sentindo isso muitas vezes na carne e continuam por uma espécie de birra, de orgulho, naquele caminho, muitas vezes até durante esse sofrimento e essa continuidade, né, essa crescente destruição, se dirigem a Deus cobrando a Deus. Mas como? Senhor, conversei com o Senhor, disse o que iria fazer, pedi a sua bênção, como que está dando errado? Ou seja, não é mesmo? E pensam estar certos. Então, meus irmãos, que nós possamos compreender a palavra de Deus na sua essência, a verdade absoluta do Senhor, que nós não podemos, vamos utilizar um termo sutil, nós não podemos inocentemente, vamos usar isso? Inocentemente, nem vamos dizer que seja por maldade. Nós não podemos inocentemente gerir as nossas vidas, pensando que podemos levar o mundo nas costas, que vamos fazer do nosso jeito e que pelo fato de você muitas vezes, na ânsia da sua angústia e sofrimento, conversar com Deus, que você está falando com Deus da forma correta, que você está se prostrando humildemente e indo em busca de uma resposta e sabendo esperar o tempo certo da resposta de Deus para a sua vida. Porque o silêncio de Deus também é uma resposta. Então há uma diferença muito grande da forma como você diz que é cristão e tem a sua comunhão com Deus. Eu conheço pessoas que dizem que têm comunhão com Deus, mas nas suas atitudes, não é mesmo? Observa-se que seguiam única e exclusivamente pelo seu próprio entendimento e por mais que muitas vezes até conversem com Deus, chamem Deus para estar conversa, em oração, há uma espécie de comunicação a Deus. Vou fazer isso, fazer. E são pessoas que reincidentemente nós observamos nos antecedentes, não é mesmo? Nós observamos na sua vida pregressa vários fracassos em tudo. E sempre da mesma forma, de forma reincidente. Dedicou-se a determinado projeto sem orientação de Deus e caiu, foi destruído, colocou a culpa em todo mundo, menos na pessoa dele. E foi para outra. E foi para outra. E continua assim, não muda e não enxerga, porque não tem olhos espirituais para isso. Até quando essa pessoa continuará a se autodestruir, é realmente algo muito pessoal no que se refere a ela. O problema está em quem essa pessoa arrasta no decorrer da sua vida, não é mesmo? Em todas estas empreitadas mal-sucedidas, fracassadas, ilusórias e decadentes. Quantas pessoas foram iludidas, ludibriadas através da boa oratória? Porque são pessoas às vezes que têm boa oratória, só o que tem. Uma boa conversa. E envolveram pessoas que depois foram descartadas porque não serviam mais, foram deixadas para trás e essa pessoa segue em frente, causando mais danos a outras pessoas, pelo seu proceder e pelo fato de dizer, inclusive, que age
não é mesmo? Com respaldo de Deus. Porque é cristão há 20 anos, há 30 anos, há 40 anos. Quais são os frutos dessa árvore? Quais são os frutos desse que se diz cristão há 1 ano, 2, 3, 20, 30? O que realizou no decorrer de toda essa trajetória que não tenham sido fracassos sucessivos de ordem familiar em relação aos seus filhos, em relação aos seus negócios? Mas o orgulho, a soberba não os deixa reconhecer o erro. Por isso que essa forma, essa postura, esse jeito de conduzir a própria vida, vamos utilizar que seja um inocente, para não dizer que é uma pessoa mau caráter, que se utiliza das pessoas, que tem um mau proceder de forma intencional, que usa a palavra de Deus, inclusive, para e em benefício próprio. Vamos partir do pressuposto que é uma pessoa inocente e não esteja agindo por mal. É apenas uma pessoa iludida e fracassada. Por isso a importância, meus irmãos, de nós estarmos atentos à palavra de Deus, porque a palavra de Deus, como nos é dito, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Para nós, é a nossa segurança quando sujeitos, pessoas dessa natureza surgirem, atravessarem o nosso caminho, nós podermos identificá-los. Esse é um contador de histórias, iludido e fracassado. Basta que se observe a vida, uma sucessão de fracassos, envolvendo pessoas que foram destruídas por o seu caminho. Não é mesmo? Esses foram os frutos que essa pessoa deixou pelo caminho. Árvore boa, bons frutos. Árvore ruim, maus frutos. Existem pessoas que, inclusive, quando estão em uma empreitada e fracassam, se acham autossuficientes, exaltam-se, ostentam, não é mesmo? Tudo oratória, conversa fiada, não é mesmo? E demagogia barata. Mas que se essa pessoa fosse tudo isso que diz que foi, digamos, no primeiro projeto que ele comunicou a Deus como seria, inclusive cobrou de Deus por que não deu certo, o que está acontecendo, tudo que nós já falamos. Se ele fosse fazer, por exemplo, um evento, uma reunião, bom, fui em busca de desenvolver essas atividades na minha vida, essa empresa, por exemplo. Fui em busca de ter essa empresa, não deu certo. Pode acontecer na minha vida, na sua vida? Claro que sim. Qualquer instante. Mas eu vou fazer um evento de despedida dos meus amigos. Meu irmão, com certeza, talvez tenha dois. Ainda iludido, que aquela pessoa foi vítima do mundo e não, na verdade, um algoz. Uma pessoa que se utilizou de outros para tentar, não é mesmo, ludibriar situações, ir em busca de objetivos, interesses próprios. Como a palavra diz, nós não devemos ir em relação às coisas de Deus em busca de interesses próprios. E essa pessoa está lá. Imaginemos, a pessoa tem uma empresa, o mínimo, mesmo que seja um péssimo administrador, que não tenha empatia com seus funcionários, que seja uma pessoa ruim, não é mesmo?
razão pela qual, além de péssimo administrador, faliu. Até aí tudo bem. Vamos pensar dessa forma, nessa linha de raciocínio. Mas a pessoa não ter como montar, por exemplo, nenhum evento para se despedir daqueles que ficaram durante aquele tempo, mesmo alcançando, auxiliando aquele ser humano, não tem. Então veja que o que foi construído no decorrer dessa história, nesse crescente fracasso, cada empreitada um novo fracasso, e a pessoa, através do seu orgulho, da sua soberba, da sua falta de humildade diante de Deus, não enxerga estas coisas e persiste no erro. E que não seja você que se diz cristão, que muitas vezes diz: sou evangélico há 15 anos, sirvo a Deus há 10, há 5, há 30, 50, a minha vida toda. Não seja você essa pessoa. Que nós possamos compreender uma lição tão básica, que é a da humildade, da dependência de Deus, de nos dirigirmos e nos prostrarmos diante do Senhor com reverência, com o nosso coração sincero, puro, em busca das respostas que Deus tem pra gente, não no tempo que você quer, porque é você que manda. Não, no tempo de Deus, que Deus irá responder e lhe dar as orientações necessárias para que tudo dê certo na sua vida. Porque Deus muitas vezes tem que capacitar aquele ser humano, habilitar, lhe dar habilidades para que os projetos e a vontade de Deus se realizem na vida daquele ser humano. Não é mesmo, meus irmãos? E veja a importância de nós estarmos juntos cada dia mais em busca do conhecimento da palavra de Deus e principalmente refletirmos. Porque muitas vezes nós lemos a palavra, compreendemos a orientação, mas diante da nossa condição humana, nós não obedecemos. E esta é a razão pela qual nós viemos a sofrer as consequências dos nossos próprios atos de desobediência ao que nos é alcançado. Toda a sabedoria de Deus, estratégia divina para a nossa família, Deus fala sobre todas estas coisas aqui. Em relação à esposa, ao esposo, a criação dos filhos, filhos com os pais, pais com os filhos, em relação aos seus negócios, em relação às suas amizades, ao convívio e às interações humanas diante das coisas desse mundo. Agora, precisamos ter ouvidos que ouçam, olhos que realmente vejam. O que pode-se dizer disso? Que nós não apenas venhamos a ler o que diz a palavra e achar que isso é suficiente para a sua vida. Nós temos que observarmos intimamente nos nossos corações se nós estamos agindo, colocando em prática, obedecendo, exatamente como Deus nos diz e espera que assim venhamos a cumprir em relação a todas as coisas, em relação a todas as coisas que nós mesmos, humildemente, não é mesmo, nos dirigimos ao Senhor em busca de respostas e de êxito para as nossas vidas. Então nós
no dia de hoje, queremos agradecer imensamente a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, por todo o conhecimento que nos é alcançado, que está em nossas mãos, Senhor. Toca os nossos corações, nos dê olhos espirituais para que nós possamos ir em busca da Tua Palavra e colocarmos verdadeiramente em prática todas essas orientações nas nossas vidas. Que nós possamos dizer e que isso seja um testemunho diante do mundo que nós somos verdadeiros cristãos. Não porque nós dizemos que somos, mas porque o mundo reconhece através das nossas atitudes que nós somos. E principalmente que o Senhor reconheça que assim nós estamos agindo diante da Tua Palavra. E todos os nossos irmãos que estejam passando por desafios nessa vida, momentos de confusão emocional em relação à sua vida pessoal, aos seus negócios, à sua família, criação dos seus filhos, convivência, filhos com pais, pais com os seus filhos, com familiares, amigos, no seu trabalho, todas estas relações sejam abençoadas na vida de todos os nossos irmãos que estão conosco ou que estarão tendo acesso a essa mensagem, estão na nossa lembrança, no nosso coração, no nosso pensamento, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E que assim seja nas nossas vidas. Ok, meus irmãos? Satisfação podermos estar juntos mais um dia, refletindo acerca da Palavra de Deus nas nossas vidas, conversando com Deus, nos colocando a serviço do Reino, do Eterno, até o dia da glória. Para você que está conosco, a nossa gratidão, independentemente do dispositivo que você tem acesso ao OnTV, seja através do seu celular, do seu computador. Nós falamos do Brasil para o mundo. OnTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet, através do www.ontv24horas.com.br. Graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.